pessoal, no tema de hoje vamos falar sobre licitações. Vamos tratar de um acórdão 448 de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesse acórdão, o prefeito do município de Loanda fez uma consulta ao Tribunal de Contas, ou seja, o prefeito ele é uma autoridade que sim, ele tem um direito legítimo de peticionar consulta ao Tribunal de Contas. E nesse caso, o Tribunal de Contas atende às suas consultas. Então, a consulta que o prefeito fez foi em relação à contratação de jornal local para publicações de suas obras, seus serviços, da administração, certo? Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração o artigo 37 da Constituição Federal, que fala que sim, a administração pública deve fazer a publicação de seus serviços, de suas obras, mas no sentido de um caráter educativo e informativo, né? Não pode, a Constituição deixa isso expresso, que não pode as autoridades públicas, as pessoas físicas, se autopromover, né? Não pode ter lá uma placa, um vídeo com a sua imagem, com a sua foto. No caso, um exemplo, uma obra de construção de uma ponte. Não pode o prefeito colocar lá a obra, a placa daquela obra e colocar o seu rosto, a sua foto, né? Não pode o prefeito lá colocar o seu rosto, a foto da pessoa dele, dos seus secretários ou de qualquer agente público, assim como não deve colocar o seu nome. Nesse caso, a administração coloca a placa informando da obra, os recursos, o valor que a administração, a gestão tal está executando aquela obra. Então, assim, pode fazer a contratação, mas há restrições dessa publicidade, certo? É isso que determina o artigo 37 da Constituição. Há o princípio da publicidade, sim, só que com restrições. Então vamos ver aqui o que o Tribunal de Contas respondeu nessa consulta. E o prefeito também informou que, no caso, em matérias não pagas, o próprio jornal, de iniciativa do jornal, sem ter recurso da administração, o jornal pode fazer matéria contra o prefeito, né, em prejuízo ao prefeito ou outros agentes, e também pode fazer matérias a benefício do prefeito ou dos demais agentes. A Procuradoria Jurídica do município, ela opinou pela não contratação na época. Porque para chegar ao Tribunal de Contas essa consulta, tem que ter um parecer da Procuradoria Jurídica. E a Procuradoria Jurídica deu o parecer e assim remeteram para o Tribunal de Contas decidir. A diretoria jurídica, lá do órgão do Tribunal de Contas, os técnicos, concluíram da mesma forma, pela não contratação. No entanto, os conselheiros, por unanimidade, entenderam que essa publicidade, visando a divulgação das atividades da administração, pode sim ocorrer, né, desde que seja contratada essa empresa, esse jornal, através de um processo de licitação. Ou seja, tem que fazer o procedimento licitatório e assim o ganhador será contratado, aquele que demonstrar mais vantagens para a administração pública será o contratado no processo de licitação. E sim, aí o prefeito, a administração pode mandar matérias para esse jornal, desde que seja de caráter educativo e informativo, e sem promoção pessoal. E o tribunal ainda concluiu quanto à possibilidade do jornal, né? O jornal, sem receber os recursos ali da administração, ele também pode publicar matérias contra ou a favor dos agentes públicos, pois isso é a liberdade de imprensa. Você não pode restringir a liberdade de imprensa do jornal. Então, por vontade própria, o jornal pode sim fazer essas publicações contra os agentes públicos,
como a favor, desde que não tenha recursos públicos. Então, temos aqui as duas possibilidades. Com recurso público, contratado pela administração pública, pode, só em caráter educativo e informativo, sem promoção pessoal. Já sem recurso público, o jornal pode sim fazer matéria prejudicando os agentes públicos quanto beneficiando, mas sem recursos públicos. Beleza, pessoal? Então o assunto de hoje foi isso. Te espero no próximo vídeo.